Olá pessoal, bem-vindos aos projetos com a nossa matriz em contato, nosso kit de 12 montagens. A seguir eu vou fazer diversos vídeos que teremos as montagens de cada um dos projetos funcionando com algumas explicações que eu vou dar. Sejam bem-vindos aos primeiros passos na eletrônica com o nosso kit com 12 montagens da matriz de contato. Sigam os links, sigam as instruções e tudo vai funcionar direitinho. Aqui está o segundo projeto do nosso kit funcionando. Lá nós ensinamos como você pode controlar o brilho de um LED através de um potenciômetro. Quando o potenciômetro está na posição de mínima resistência, o LED está completamente aceso, conforme vocês podem ver. Mas no momento em que eu giro o potenciômetro usando uma chavinha, eu posso controlar esse brilho aumentando e diminuindo. Eu tenho aí um controle sobre o brilho do LED. O nosso terceiro projeto é bem interessante porque nós vamos controlar dois LEDs ao mesmo tempo. Nós vamos mostrar como é que funciona um potenciômetro, que pode tanto ser usado para diminuir ou aumentar a corrente ou a tensão num circuito, como também para distribuir a corrente entre dois LEDs. É uma função interessante do potenciômetro, né, que você faz se entusiasmar quando souber que você pode fazer muito mais que isso. Então, quando a gente monta o circuitinho lá do projeto 3, a gente vê que os dois LEDs estão acesos, porque eu deixei o potenciômetrozinho na posição central. Mas eu vou mudar agora e vou ajustar o potenciômetrozinho, e vocês vão ver que quando um LED aumenta de brilho, o outro diminui. Quando um aumenta, o outro diminui, dependendo da posição em que eu coloco o potenciômetro. Esse projeto é interessante porque ele permite que você utilize o potenciômetro de uma forma mais completa. No projeto anterior, nós vimos como usar ele como um reostat. No nosso quarto projeto, que é bem interessante, nós vamos nos familiarizar com um dos mais importantes componentes eletrônicos que a gente tem, que ele faz parte de tudo. Mesmo dentro do circuito integrado, existem transistores. E existem os transistores separados, como componentes que a gente fala que são discretos, como a gente está usando aqui nesse nosso quarto projeto. Então nós vamos aprender uma das primeiras funções do transistor, que é utilizar ele como uma chave. Ele é muito sensível e ele pode controlar a corrente que passa através de um LED simplesmente pelo contato que a gente faça através de um resistor que está ligado na base. Ele consegue aumentar a corrente de base. Então vejam aí que o que eu estou fazendo nesse teste. Eu vou ligar um fio e encostar no resistor. E esse resistor vai controlar o transistor que vai fazer o LED acender. Nós podemos, em alguns casos, até utilizar o contato dos nossos dedos. Isso vai ser ensinado mais para frente. O quinto projeto que nós vamos fazer com essa nossa matriz de contato é bem interessante porque ele vai nos apresentar um novo componente que é um sensor. É o LDR. O LDR é um sensorzinho de luz que vocês podem ver aí na imagem que a gente tem. Ele é ligado lá através de um resistor à base do transistor, através do fiozinho branco e amarelo, vai nele, e ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele, quando está no escuro, tem uma resistência muito alta, não passa corrente. E no claro, a resistência é muito baixa, passa corrente. E nós vamos ver justamente como isso pode acontecer, porque na hora que eu faço sombra, o LED apaga, na hora que bate luz, o LED fica aceso. Vejam só. Eu fazendo sombra, o LED diminui de brilho. Tirando a balinha, o LED diminui de brilho. Se eu fizer essa experiência no escuro, é melhor. É que aqui eu tenho que fazer no claro, porque nós estamos filmando. E seria bem interessante vocês terem todos os detalhes. Vocês podem aprender muito mais sobre o LDR através dos links que tem dado aqui na lição. Nosso projeto 6 fala de um alarme de sombra. O que é o alarme de sombra? Nós vamos utilizar o LDR ao contrário. Lá, quando batia a luz, ele acendia o LED, aumentava o brilho do LED. Aqui, quando a gente bate luz, ele apaga. E quando a gente faz sombra, o LED acende.
ele está ligado de uma forma ao contrário, que vocês podem ver pela figura. Ele desvia para a Terra a corrente de base que vem lá de R2. Então, quando o LDR está com alta resistência, a corrente vai para o transistor e o LED acende. Quando eu faço sombra, no caso do LDR, essa corrente é maior. Quando eu ilumino o LDR, a corrente desvia através dele. Então, nesse caso, o transistor entra no que a gente chama de corte e o LED apaga. Nós vamos ver isso. Olha, fiquem observando. Quando eu coloco o dedo na frente do LDR, o LED acende. Quando eu tiro e bate a luz ambiente, o LED apaga. Projeto número 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a sensibilidade do transistor ligando dois deles em conjunto. Um transistor aumenta a corrente um pouquinho. O outro transistor aumenta um pouquinho. Mas se eu desligar juntos, ligar esses transistores juntos, a corrente será multiplicada e ele fica muito sensível. Uma corrente pequenininha, tão pequenininha como aquela que passa através dos nossos dedos quando a gente segura os fios, pode ser suficiente para ser aumentada e controlar o LED. Então nós vamos fazer um sensor de toque. E a gente chama esse modo de ligação dos transistores de ligação Darlington. Os transistores estão numa configuração Darlington. Elas são muito importantes para a eletrônica. É bom que você aprenda como ela funciona aqui. A corrente de emissor de um vai para a base do outro, e aí o ganho aumenta. Existem amplificadores de som que usam essa configuração. Existem amplificadores de sensores que usam essa configuração. Ela aparece muito. Nós temos aí essa configuração com transistor NPN, mas ela pode ser feita com PNP também. É só inverter a polaridade da bateria e do LED também, de modo que a corrente circule no circuito inverso. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente segurar os fiozinhos, a corrente que passa no nosso corpo vai ser suficiente para ser amplificada pelos transistores e acender o LED. Então, olha só, nós vamos simplesmente tocar, no caso, no resistor, um no outro, porque para o vídeo vocês podem não perceber. Se a gente segurasse os fios, a gente teria o mesmo efeito. E se a gente encostar um no outro, o efeito é o mesmo. E aí no vídeo eu mostrei que eles estão tocando. Projeto 9. O que é isso? Nós vamos fazer um pisca-pisca utilizando uma configuração eletrônica, que é uma das mais importantes que a gente conhece, porque ela é usada também nos computadores. Os computadores se baseiam nesse tipo de circuito. Quando a gente usa os dois transistores ligados da maneira que está lá na apostilinha, na lição, esses transistores eles ficam de tal maneira conectados que somente um pode conduzir a corrente de cada vez. Eles funcionam como uma gangorra, conforme a gente ilustrou. E essa gangorra, ela fica mudando de estado. Quando um lado levanta, o outro lado abaixa. E nós podemos controlar essa velocidade. Como? Através de capacitores. Então nós temos lá C1 e C2, que fazem com que os transistores fiquem constantemente trocando de estado, de modo que um LED acenda, o outro apague, o outro acenda, um apague. Fica trocando de estado. É um pisca-pisca. No nosso projeto, nós colocamos um LED vermelho e um LED verde. E eles vão ficar trocando de estado a uma velocidade que depende do capacitor. Você pode trocar o capacitor. Um capacitor maior faz com que ele demore mais para ficar trocando de estado. Capacitores menores fazem com que ele troque mais rápido. E eles podem ser tão rápidos que você às vezes nem enxerga o LED trocar de estado. Por exemplo, você pode colocar um capacitor pequenininho, você vai olhar, parece que os dois estão acesos, mas eles estão trocando de estado milhares de vezes por segundo. É o que a gente chama de um astável muito rápido, que é usado, por exemplo, nos computadores, para determinar o ritmo de funcionamento dele. É um negócio muito legal. Chegamos no projeto 10. Esse projeto combina alguns conceitos que nós já aprendemos nos projetos anteriores sobre eletrônica. Nós vamos combinar o conceito de LDR, o conceito de como um transistor amplifica os sinais e também o conceito de como podemos fazer um circuito instável ou astável, em que temos LEDs que trocam constantemente de sinal. Nós vamos fazer um circuito
em que nós vamos controlar as piscadas de um LED, certo? De 2 LEDs alternadamente. Nós vamos controlar um pisca-pisca com a luz e com a sombra. Nós vamos ver que aproximando a mão, a velocidade diminui, tirando a mão, a velocidade das piscadas aumenta. Vejam que em eletrônica vai ser muito importante para vocês saberem que os circuitos podem ser controlados por sensores. A gente faz muito isso quando faz robô, quando faz braços, quando estuda os microcontroladores, em que a gente usa os sensores para controlar o funcionamento de circuitos. Então o que nós vamos fazer aí é ligar um LDR na base de um dos transistores através de um resistor em série, o R2, e ele vai controlar o quê? Vai controlar o modo como o multivibrador, ou astável, ele vai funcionar. Vejam que é muito legal, porque vocês podem utilizar isso como um sensor de pessoas, um sensor de passagem pelas piscadas de um LED. Vejam aí no vídeo os LEDs piscando, né? E quando eu aproximo o objeto que faz sombra, a velocidade dele diminui. Quando eu tiro o objeto, a velocidade aumenta. Vocês podem alterar à vontade isso. Inclusive, a minha sugestão é que vocês peguem esse R2 e diminuam esse R2. Coloquem 10K ou 1K. Vocês vão ver que a velocidade ela é controlada de uma maneira muito mais intensa. Certo? Vocês podem fazer isso à vontade. Pequenas alterações no circuito são altamente recomendáveis para você descobrir o que acontece. Mas cuidado, nunca diminua nenhum componente abaixo de 1K, porque se alguma coisa der errado, o transistor queima, o LED queima e tudo mais, e o teu kit já era, né? E eu não quero isso não. Mas vamos então para o próximo projeto. Projeto número 12. Nós estamos agora modificando nossa abordagem com a entrada de mais um componente no nosso hall de experiência. Até agora nós vimos apenas circuitos em que nós usamos um LED como indicador, ou seja, produz luz. E agora eu quero ir um pouco além, eu quero mostrar que nós também temos circuitos que podem produzir sons. Um transdutor, ele nada mais é do que um dispositivo que converte a energia elétrica, os sinais elétricos em sons. O nosso transdutor é bem fraquinho, vocês podem ter transdutores fortes como sirenes, os alto-falantes, mas aqui a gente não precisa de som alto, a gente apenas precisa saber que pode-se produzir sons. Fica por conta de vocês, no futuro, aumentar a intensidade desse som. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso astável, trocar os capacitores e os resistores para que ele produza sinais de uma frequência que fique dentro daquela banda audível dos sons que nós podemos ouvir. Ele vai produzir um zumbido. Então, na hora que a gente ligar esse circuito, aquelas oscilações que nos nossos circuitos anteriores iam para os LEDs e faziam ele piscar, aqui elas vão fazer o buzzer, né? O BZ, o nosso transdutor, apitar. Vejam só aí o nosso circuito apitando. Está meio feinho o som. Vocês podem melhorar esse som com alguns recursos interessantes que a gente tem. Ficamos por aqui. Não sei se vocês gostaram dos kits dos projetos desse kit. E nós já estamos preparando o kit 2, que vai trabalhar com um circuito integrado. Então as montagens vão sendo evoluídas gradualmente e você vai aprendendo a função dos componentes. Espero que tenham gostado, né? E nos acompanhem e sigam as montagens do site, porque na hora que você se sentir seguro mexendo com esses componentes, vocês podem comprar um kit geral de componentes para fazer experiências, para montar outras coisas, montar coisas mais complexas e aprender como elas funcionam. Isso foi só o começo para tornar você um maker, para fazer com que você goste da eletrônica.